Bom, meus amigos, é o seguinte, muito abatido o Felipe Luiz, que é a minha maior preocupação agora, que é exatamente o quão confiável seria a capacidade psicológica dos jogadores se recuperarem de uma derrota como essa. Você pode estar achando estranho falar sobre isso, mas é uma realidade, o time sai realmente abatido de uma derrota contra um rival aqui do Rio de Janeiro que ocupa as posições mais baixas da tabela. É bem verdade que o Flamengo faz um péssimo campeonato brasileiro, mas o Flamengo situa-se ainda na primeira página da tabela. Logo, seria muito importante que nós entendêssemos a obrigatoriedade de vencer o Fluminense. E não foi isso que aconteceu. Principalmente quando você faz um primeiro tempo muito melhor do que o time adversário e você retorna para o segundo tempo e logo no início do mesmo você acaba tomando um gol absolutamente incrível sob o ponto de vista da consistência do que aconteceu. Absolutamente, eu diria assim, incrível em função da falta de concentração que o time denotou ter naquele momento do gol. Absolutamente incrível quando você percebe os principais atores envolvidos naquele gol. E aquilo ali afeta substantivamente, porque vocês já sabem, um gol no início do jogo implica exatamente em desdobramentos que, na maior parte das vezes, são negativos, porque o time passa a executar todos os seus recursos de maneira, inclusive, mais corajosa ainda, correndo mais risco para poder chegar ao gol de empate, tentando evitar uma derrota. Como o Felipe Luiz disse, eu também não enxergo que não tenha havido luta. Eu acho que houve luta, mas houve erro da parte dele também, ele assumiu isso, principalmente quando ele escala dois jogadores que comprovadamente não corroboram o estilo de jogo que ele quer naturalmente implementar dentro do Flamengo, que é aquele jogo mais apoiado. Então ele escala ali o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Eu repito para vocês e vou sempre repetir, dois bagres que servem muito para determinados estilos de jogo, mas não para o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer adotar. Porque para você jogar de maneira apoiada é preciso que você tenha habilidade. E esses dois não têm a menor condição de dar passes de mais de 5 metros de distância. Vocês sabem disso. Não tem a menor condição de se livrarem de um momento de maior pressão por parte do adversário. Ou seja, eles isolam a bola sempre que, na verdade, são, então, acossados. Então, houve erros dele, eu diria, houve atuações, eu diria, abaixo do esperado. Leia-se aqui o nosso centroavante, que não jogou bem, o Bruno Henrique, que também não esteve bem. Nós tivemos também uma outra substituição que eu não concordei, que foi a saída do Matheus Gonçalves, que, no meu entendimento, continuava a ser o jogador mais perigoso do Flamengo. Então, houve ali algumas escolhas que, da parte dele, no meu entendimento, foram equivocadas e que, de fato, concorreram muito para que o Flamengo perdesse o jogo. Então, a minha preocupação é exatamente com o estado anímico dos nossos atletas, porque o Flamengo já não vem bem, teve ali 2 jogos, eu diria, que emocionaram a torcida do Flamengo sob o ponto de vista da mudança nas premissas. Eu acho isso muito importante. Eu jamais vou pedir a cabeça do Felipe Luiz agora até o final do ano, principalmente quando ele assume um time e estabelece ali as suas premissas, que, no meu entendimento, são as mais corretas. Então, eu vejo esse jogo com muita preocupação, principalmente porque o líder do time, que é o treinador, está muito abatido. Isso sem falar as dificuldades que nós vamos enfrentar com um time que está encaixando ainda e em fase de progressão, enquanto o nosso time, na verdade, tenta progredir em função do entrosamento, eu diria, com as novas ideologias ali apresentadas pelo Felipe Luiz. Então, eu quero dizer a vocês que, mesmo com o Flamengo tendo vencido de 1-0, hoje, eu diria que o jogo vai ser
realmente muito difícil, porque não adianta você dizer que o Curica está lá na zona de rebaixamento, se o Curica hoje ganhou de 5-2. Não adianta você dizer que o Curica está lá embaixo da tabela, porque o Fluminense também está. E o Flamengo perdeu para todos os clubes, a maior parte dos clubes que estão lá na parte de baixo da tabela. Então, isso aí não é um argumento para nos proteger de uma derrota no domingo que nos leve a uma eliminação. Então, estou muito preocupado já. Aliás, não é de hoje que eu estou preocupado com esse jogo. Eu sempre disse a vocês que o Flamengo deveria ter construído uma vitória muito mais larga, mas infelizmente a falta de visão, isso mesmo, dos nossos dirigentes levaram o Flamengo a fazer um empréstimo de um jogador que seria crucial para o time do Corinthians a preço de banana. Você vai dizer assim, Gil, mas quem diria que o Neneca fosse ser tão importante no Corinthians como está sendo? Eu disse que seria muito importante, porque o Curica realmente estava precisando de um goleiro. E o Flamengo fez ali um acordo com o Corinthians muito abaixo do que ele poderia valer. Então é óbvio que o Curica vai pagar os 500 mil do Flamengo e não vai escalar o seu goleiro reserva, porque o Neneca já fez a diferença aqui e ele prova a cada dia que é realmente um cara que, infelizmente, pode fazer a diferença no domingo agora também. Isso aí é algo que nós devamos nos preocupar bastante. Então, esse jogo de domingo, e para esse jogo de domingo, nós temos que estar inteiros, fisicamente e psicologicamente também. O companheiro aqui, está aqui Gil, pai do Neneca, está aqui o pessoal dizendo que o Neneca é frangueiro também, mas o Neneca está fazendo a diferença lá. Tem uma grande diferença também, meus amigos, entre o que está acontecendo com relação aos nossos goleiros, porque o Neneca faz a diferença lá. O Flamengo é o dono do passe do Neneca. É isso que vocês precisam entender, ou seja, o Flamengo forneceu ao Curica um subsídio muito importante para nos derrotar, porque se não fosse o Neneca no primeiro jogo, você precisaria admitir. O Flamengo realmente já estaria classificado, porque o que fez aquele jogador no primeiro jogo aqui no Maracanã é algo assim realmente incrível, e você sabe disso. Então, existe também uma diferença de momento do Neneca com relação aos nossos goleiros, porque eu não sei quem ele vai escalar, provavelmente o Rossi, mas que merda é esse Rossi aí? É uma merda esse goleiro. Ele pega um pênalti, foi uma defesa muito bonita, mas depois toma 2 gols, que eu quero dizer a vocês, meus amigos, gols que um Fábio, por exemplo, não tomaria. Principalmente aquele segundo gol. Eu não tomaria aquele gol ali. Porra, era só ele botar a mão. É um cara que não tem reflexo, o cara é totalmente atabalhoado com a bola, e o Flamengo precisa comprar goleiro para o ano que vem. Precisa ter ali um goleiro que faça jus àquele ditado, que um grande time começa com um grande goleiro. Ele falou ali também sobre o Gabigol não teve bem. Perguntaram para ele sobre o Alcaraz. O Alcaraz, eu não entendo o Alcaraz. Eu não consigo entender o valor do Alcaraz. Eu não consigo entender do valor do Alain. Eu não consigo entender, meus amigos, como é que pode ser possível que o Gonçalo Plata seja a esperança também do torcedor rubro-negro de gols, totalmente atabalhoado também. Não consegue dar sequência a uma jogada. É um Marinho do ano de 2024, é um Berrio do ano de 2024, não consigo entender a lógica técnica que determinou a ação de compra desses jogadores. Eu não consigo entender, sinceramente, porque, para mim, são 2 jogadores, na melhor das hipóteses, comuns. E fruto do quê? Fruto de uma diretoria que só faz merda no futebol. Porque eu não posso culpar o Felipe Luiz por ter que pôr jogadores no campo, obrigatoriamente, que certamente ele não iria pôr se não estivesse lá, né? Aí você vai falar assim, Gil, mas isso aí é óbvio, mas é óbvio, mas por que eles estão lá? Eles estão lá porque eles foram comprados. O Alain por 50 milhões, o Alcaraz por 120, o Gonçalo Plata também deve ter custado um bom dinheiro, agora não me recordo quanto foi, mas deve ter sido um bom dinheiro, e por aí vai. Então, o nosso time, animicamente, ingressa dentro do campo, numa fase
muito difícil. Sabe por quê? Porque também a fase física não é, eu diria para vocês, a mais importante. Lembrando que o Pulgar é peça crucial no esquema do Felipe Luiz. E aí, quando você analisa o Pulgar e entende que ele seja uma peça crucial no esquema do Felipe Luiz, você para pensar e chega à conclusão de que realmente esses jogadores que o Flamengo compra, que realmente o modus operandi, a forma como o Flamengo elenca jogadores ali compráveis, é absolutamente contraproducente. Porque o Flamengo compra muito bagre. Muito bagre. Não dá para você contar ali com o Alain, não dá para você contar com esses jogadores, porque esses jogadores, eles, de fato, não estão rendendo à altura da expectativa que o valor por eles pago poderia nos ofertar. E domingo tem jogo. E a torcida do Corica vai estar lá. Jogo às 4 horas da tarde, não sei por que a torcida do Corica estava reclamando. Jogar domingo, 4 horas da tarde, é algo muito mais pressionante do que jogar no meio da semana. Eu acho que favoreceu o Corica, inclusive. Favoreceu também o fato do Felipe Luiz ter sido obrigado a botar os nossos jogadores. É verdade que é um outro time que vai jogar no domingo, mas o estado psicológico desse time é muito ruim. Esse time tem a autoestima muito baixa, gente. Esse time tem uma autoestima tórrida, que precisa ser recuperado. Esse time precisa, naturalmente, de um trabalho psicológico, porque é um time que se deixa pressionar, é um time que toma decisões erradas em momentos cruciais. Você vê ali que tem jogadores claramente desequilibrados psicologicamente, o Gabigol é um deles, né? Toma decisões equivocadas. Esse passe que o Gabigol deu ali para o Michael, e o Michael cabeceou mal, foi na cabeça dele, mostra também que o Michael está no mau momento técnico, e o jogo de domingo vai ser dificílimo. E tem gente que diz assim, não, mas o Corica é freguês do Flamengo, o Flamengo é o pai do Corica, função dos últimos jogos. Mas o Flamengo também foi eliminado em 2018 pelo Corica, e o nosso time era bem melhor. Eu conheço a pressão daquele campo, eu sei, eu já fui lá várias vezes, eu sei como é difícil ali, e sei, por seguinte, que esse jogo de domingo vai nos impingir aí muitas dificuldades. E quando eu vejo o Felipe Luiz ali em cima, o Felipe Luiz ali claramente abatido, mas homem, macho, de assumir que errou, botando na conta dele os problemas que a equipe teve dentro do campo e, inclusive, versando sobre eles também. Acho isso muito importante, porque um processo de melhoria, ele começa na admissão das dificuldades. Eu acho que esse daí é o problema. Então, vamos jogar no domingo a nossa vida no ano de 2024, porque nós já perdemos a Libertadores, nós já perdemos o Campeonato Brasileiro, não dá mais para chegar. Vamos ser sinceros aqui, não dá mais para chegar, e nós vamos praticar um jogo muito difícil no domingo, com uma possibilidade muito alta de reversão desse placar. E o time está, assim, desestabilizado psicologicamente. Para completar, o Dorival ontem usou o Gerson por 90 minutos. O Gerson faz uma falta incrível nesse jogo contra o Fluminense. Faz muita falta o Gerson. Então, rapaz, eu diria para vocês aqui, a nossa vida vai ser jogada no domingo. E eu estou muito nervoso, hoje é quinta-feira, eu estou muito nervoso porque eu sei muito bem que a situação vai ser complicada. Tem uma outra coisa também que me intriga muito e que me leva a concluir que realmente o time precisa de um trabalho psicológico mais forte, que são as conclusões do Flamengo. As conclusões do Flamengo e decisões finais de passe, ali quando está perto do gol, elas são muito errôneas, são muito ruins. E sendo ruins, eu diria para vocês, precisam logicamente melhorar. Parece desequilíbrio psicológico por parte dos nossos jogadores. Ou seja, nós estamos realmente desequilibrados. Muito ruim o jogo de hoje, o Flamengo até dominou o primeiro tempo, teve uma queda absurda no segundo tempo, fruto de uma desconcentração que implicou numa tomada de um gol que poderia ter sido evitado, aliás, os dois.
os 2 gols. E eu acho poderiam ser evitados os 2 gols em função e para frente também, futuramente, da saída de alguns jogadores que o Flamengo tem. Porque tem muita gente aí que fica aí falando do Gabigol, e eu concordo que ele fez uma péssima partida, mas eu acho que está praticamente definido que o Gabigol vai sair agora em dezembro. O Gabigol, eu acho que está praticamente definido, principalmente se o Flamengo não ganhar o jogo e ele não fizer a diferença dentro do campo no jogo de domingo agora, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, ele sai. Então, o companheiro Speed Wonder que está aí, que é um dos maiores detratores do Gabigol, o problema é que o Gabigol, companheiro, vai acabar agora em dezembro. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, acaba o problema do Gabigol, apesar do contrato dele ir até 31 de dezembro, mas esse problema acaba. Agora o do Alcaraz continua, o do Alan continua, o do Léo Pereira continua, o do Fabrício Bruno continua, o do Matheus Cunha continua, o do Rossi continua. Continua. O do Plata vai continuar. Ou seja, nós temos jogadores ali que definitivamente compõem ali um valor orçamentário muito grande, sem que, na verdade, nós, então, tenhamos hoje perspectivas de lograr sucesso com eles. Eu não sei se você já parou para pensar. É o que o companheiro Ailton está aqui, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alan, 3 bactérias. Porque a bactéria Gabigol, que vocês dizem aí, porque o pessoal vem aqui, pô, Gil, porra, defende aí o Gabigol, porra, Gil aí, quero não sei o que, tal, pô, você fala aí, mas o cara vai embora agora, rapaz. O Gabigol não vai representar um problema para o Flamengo no ano que vem.